recursos para determinados níveis de população, outros dedicam-se também ao estudo da demografia, muitos, junto com os geógrafos, dedicam-se ao estudo da demografia, do crescimento, de renda per capita, criando indicadores, enfim, nós temos aí um campo amplo e de áreas que os economistas atuam. Então, gostaria, nesse minuto, feita essas primeiras, dar essas primeiras palavras. Nosso evento hoje, ele conta com a presença, é um evento conjunto em celebração ao Dia do Economista. É uma parceria entre o Corecon DF e o Sindicato Nacional de Servidores dos Cargos Específicos do Poder Executivo Federal, o SINAEG, onde nós contamos aqui com os seus componentes. E o tema que nós vamos tratar hoje, de uma maneira mais aberta, como uma roda de conversa, é sobre a atuação profissional do economista no setor público, com o tema influência do economista na formulação de políticas públicas. Então, nós vamos estabelecer mais ou menos uns 15 a 20 minutos para aqueles que querem falar, para que a gente tenha o tempo que todos possam fazer suas intervenções. E podemos começar, então, eu vou começar, então, com o Frauzino, tá certo? Que é o nosso colega aqui. Quero aproveitar para agradecer o nome dos nossos participantes que aqui estão. Só um minutinho. Aqui, nome de todos, para que eu não esqueça nenhum. Nós temos aqui conosco, nessa roda de conversa aqui, o seu Frauzino Antunes Neto, que é presidente do SINAEG, Roberto Carvalho Costa Filho, secretário-geral do SINAEG, Marconi Lopes de Albuquerque, diretor de finanças do SINAEG, e Henrique César da Silva Gomes, economista da Infraero. Temos aqui também conosco o vice-presidente do Corecon DF, o conselheiro Jussânio, que aqui também nos acompanha, e a nossa equipe, Angeilton, Daniel, né, e Elisângela, que fazem parte da nossa equipe de trabalho aqui no Corecon DF. Agradeço aqui a todos que estão nos ouvindo e passo então a palavra para o Frauzino, para ele falar um pouco da experiência dele, do que é ser um economista no setor público. Em seguida, vou falar um pouco também sobre essa questão na minha perspectiva. Por favor, Frauzino. Boa noite. Primeiramente, saudar a nossa presidenta do Corecon DF, na qual a nossa economista Luciana Acioli, o Jussânio, vice-presidente do conselho, que aceitou nos convidou para fazer essa parceria no dia da comemoração do economista, né? Saudar o Roberto, que é o secretário-geral do SINAEG, o Marconi, o secretário de Finanças, o Henrique, que está aqui também dividindo com a gente, a Elisângela, o Daniel, o Angeilton, e os demais economistas aqui da mesa, e todos os economistas e as economistas que estão nos assistindo aí pela rede da internet, né? E é um dia de satisfação, é um dia de orgulho, um dia de contemplação da profissão, né, do economista, e é aquilo que a gente, pelo menos no meu caso, eu tinha essa vocação desde os meus 13 anos, que eu ficava lendo jornal de economia, né? Chegava o jornal em casa, eu era o primeiro a pegar e era caderno de economia e de esportes, né? Eu lia economia primeiro, depois esportes. E, e assim eu fui tendo essa vocação, fazer faculdade, e isso, né, lembra essa questão de lembrança de ser economista, né? Fazendo faculdade, tive o privilégio de, quando eu estava cursando economia na Federal do Paraná, o presidente do COFECON Nacional, o Francisco Magalhães, era o presidente do COFECON e era meu professor, então a gente tinha altos debates sobre a profissão,
se a gente deveria regulamentar mais questões, né? Tipo, né, aquele questionamento de estudante, o farmacêutico tem a obrigatoriedade das farmácias de ter um farmacêutico para assinar, por que que os bancos não têm um economista? Essas, essas questões. E ele falava assim, não, em momento de crise, de reserva de mercado, querem fazer essa afunilamento, mas o economista é amplo, né? Ele pode atuar em vários setores da sociedade, e se só regulamentar alguns ou outros, a gente perde a nossa linha. Mas assim, né, o estudante é aquele questionador e perguntava se pelo menos alguma coisa garantida era melhor do que ter muito amplo e também não ter nada, né? Enfim. Mas e eu já, como estudante, eu já fui corporativista, querendo melhorar a condição de estudante, fui presidente do centro acadêmico, fui presidente de uma executiva dos estudantes da região sul, sempre na tentativa de fortalecer a profissão, fortalecer os estudantes, fortalecer um futuro para aquilo que eu estava almejando e que eu amo, né, de ser economista. E essa valorização do economista parte, acho que, dos estudantes, né? Eu acho que tem alguém que é estudante aqui. Aí, ó. Muito bem, seja bem-vindo. E, assim, eu sempre fui nessa toada e conheci o conselho, sempre quando fui presidente de centro acadêmico, eu trazia o conselho para dentro da federal, para ter esse contato de profissão, né? Eu acho que isso é importante, né? E balizou muito a minha vida, né? Então, como profissão. E quando eu me formo, eu já tinha a ideia de que setor financeiro, bolsa de valores, banco, não era para mim. Para mim era questão macroeconômica de juros, de transformação do ser humano, do país, do desenvolvimento da nação, né? Que são palavras que a gente está vendo sempre vai e volta, a gente vê essa questão de planejamento, desenvolvimento, sustentabilidade, reindustrialização, PIB, nível de desemprego e assim por diante, né? Então, as questões de câmbio, juros, sempre me fascinaram, então eu sempre busquei estar nesse segmento, né? Então, nada melhor que estar no setor público federal. Apesar que aqui temos o Jussani, que é do GDF, né? Mas aqui a gente está falando basicamente da mesa aqui do setor federal. E o setor público federal ele tem um espaço muito grande para economista. Eu acho que quando eu cheguei no setor público, né, eu já busquei o conselho, né, a gente já se aglutinou em associação, fui presidente do Sindecom DF, fui do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, e a gente sempre vê o esforço, né, do conselho, das entidades representativas da profissão, da gente buscar dentro do setor público uma valorização maior do economista. Apesar que a gente tem vários setores que a gente atua, mas os cargos em si, as carreiras em si, são de especialista, de analista, de pesquisador. E, de repente, quando o economista chega, e que lá no seu posto de trabalho, ele perde a vinculação com a profissão. São raras exceções, igual a nossa presidente aqui, que é pesquisadora do IBGE e tal, tá lá. Hã? IPEA, desculpe, eu me confundi. IPEA, e, e ama a profissão e está aqui defendendo, né? E muitos pensam assim, eu não preciso ser economista, eu não preciso estar vinculado ao conselho. E tem um esforço hercúleo do sistema Corecon-COFECON de se manter com que isso seja permanente, que não saiam, né? Mas a gente tem um segmento no Executivo Federal, que são o que o SINAEG representa, de economistas e economistas. Não tem analista, o cargo é economista, se exige o conselho, se exige estar vinculado e se exige é, até a RT. Mas nós somos poucos valorizados internamente, né? Por mais que a gente tenha a capacidade de falar de aquisição de terras,
de avaliação de patrimônio, de políticas públicas, de agricultura familiar, agronegócio, Bolsa Família. Nós estamos em vários setores, na esplanada toda, a gente não tem uma valorização. Essa valorização tem uma etiquetinha, né? Tudo que tem uma etiqueta parece que tem um glamour maior, né? Eu sou analista de planejamento e orçamento. E isso e enterra a questão de ser a profissão de economista. E isso aqui não é uma crítica, é um clamor que a gente pede desde que a gente tem buscado a parceria do SINAEG com o Conselho, é de buscar essa valorização. Em vez de ficar lutando para que os economistas, né, valorizem os que já existem. Né? Eu agradeço o apoio que o Corecon tem nos dado em valorização da profissão do economista. Então, nós que somos várias vezes eu escutei que nós temos uma equipe multidisciplinar, temos até um economista, né? Então, me apontavam lá para o fundo da sala, olha lá, o economista está lá. Né? Parecia que era um adorno, né? Uma samambaia que enfeitava a sala e tal, e não sabe para que funciona realmente. Né? Então, eu ainda sonho, né? E é o nosso trabalho como Sinaeg internamente do setor público, ter essa valorização reconhecida perante o governo. Né? Então, o que eu estou falando aqui não é, eu vou frisar de novo, reforçar, não é uma crítica, é sim um anseio de ver que a profissão seja valorizada cada vez mais. E a gente tem esse objetivo, né, com a Roberto, o Marconi, da gente estar nessa pegada, porque muito se discute de orçamento, de política pública. É, eu sei que o Roberto gosta de usar essa frase, talvez ele use, né, que o engenheiro constrói a melhor ponte, o governo tem as melhores intenções de acelerar a demanda, de buscar um aquecimento do mercado interno, desenvolver o país, mas a gente precisa ter um planejamento, analisar o investimento público. E é só o economista. Né? Então, e precisamos que isso seja colocado em prática, aquilo que a gente está celebrando hoje, que é a aprovação da lei que institui a profissão do economista, e a gente precisa fazer cumprir, o próprio governo federal precisa cumprir essa lei. Então, então a gente tem essa busca. Então, eu tenho esse amor pela profissão e eu não vou abandonar tão cedo. Né? Então, eu estou nessa luta para que a gente tenha esse reconhecimento para aqueles que estão chegando. Né? Vamos ter aí um concurso nacional unificado que vai ter mais de 270 economistas sendo ingresso no setor público federal, com a profissão de economista. Né? Então, isso é um reconhecimento que a gente precisa, que a gente vai ter uma continuidade, e eu estou tendo um compromisso com a minha profissão, comigo mesmo, de que a gente não se perca no tempo, né? A gente seja esquecido. Né? Então, a gente faz as mobilizações, faz as ações, valorizando, exigindo que tenha mais concurso, que tenha mais atribuições, que tenha melhores salários, para que a gente tenha aquilo que a gente tem de melhor, né? Planejamento, a busca do desenvolvimento nacional dentro da profissão, né? Então, eu não sei se eu já estou me estendendo, eu nem marquei meu tempo, eu não sei, me avisem, por favor. É, então, presidente, nós estamos aqui para celebrar, né? A gente sabe que temos as economistas, os economistas que precisam ter uma garantia de futuro, que estão saindo dos bancos das universidades, das suas especializações, dos seus mestrados, doutorado, e precisa ter um local para que ele possa desempenhar sua função. E aqueles que buscam essa questão de demografia, da relação social, de transformação de vida, é o setor público. Então, eu estou aqui para defender isso, estimular isso cada vez mais, né? Incentivar que tenha novos cursos de economia dentro do Distrito Federal. A gente chegou a ter uma época que tinha muito mais cursos,
chegou uma época também que a gente ficou só com a UDF e a UNB, então, e a Católica, enfim, a gente precisa expandir. Só vai ter interesse no setor privado, principalmente, né, de ampliar o número de cursos e de vagas de economista, se tiver procura de estudantes fazendo vestibular para esse curso. E como que a gente garante que tenha esses estudantes? Quando eles olharem no ensino médio, que quando eles estiverem formados, eles vão ter uma vida satisfatória, de realização, de poder ter sua vida financeira saudável. Então, buscar a profissão de economista tem que ter uma perspectiva, né? Então, é isso que eu penso, né? Penso de futuro, e essa parceria Sinaeg e Corecon é fruto disso, né? Eu acho que se a gente caminha para o mesmo lado, a gente caminha pela valorização, por mais que seja uma autarquia e nós uma uma representação de trabalhadores, uma representação sindical, mas a gente tem o mesmo princípio, a valorização da profissão, do cidadão e da cidadã que são economistas. Eu acho que encerro por aqui e fico aberto aí para questionamento, debate e perguntas. E só tenho que agradecer. Viva o Dia dos Economistas, viva todos nós. Obrigado. Obrigada, Faldino, muito boa a sua fala, no sentido da valorização mesmo do economista. E aí eu já aproveito